Na Escócia, antes da reforma, um manto de escuridão cobria a nação. Barões poderosos brigavam entre si, travando guerras intermináveis por terras e algumas migalhas de poder. A Igreja Católica Romana dominava, tecendo laços corruptos com o governo. O povo, por sua vez, vivia à margem, sem acesso à palavra de Deus, confinados a missas em latim que poucos entendiam. A esperança parecia distante, oculta pelas sombras da ignorância e opressão. Mas a Escócia estava prestes a mudar. Em 1559, John Knox, um homem destemido e comprometido com o Evangelho, pisou novamente em solo escocês. Seu retorno do exílio espalhou-se como fogo pelo país, fazendo tremer os inimigos da reforma. Deus havia erguido um homem forjado, como os profetas antigos, que percorreria a nação proclamando a verdade com sermões poderosos, exortando reis e apacentando o seu povo. Naquele tempo, a Escócia era governada por Maria de Guise, uma rainha regente católica, que estava determinada a sufocar a reforma. Ela ordenou que seu exército exterminasse os protestantes, buscando extinguir a chama que começava a iluminar o país. Mas Knox não era apenas um pregador, era também um líder astuto. Disparou cartas aos quatro ventos, conclamando os nobres reformados a se unirem em defesa do povo. E eles responderam. Assim nasceram os Lordes da Congregação, uma aliança de cavalheiros impactados pelas pregações de Knox, decididos a proteger a causa reformada. Unidos pela fé e pela justiça, os Lordes da Congregação enfrentaram as forças da rainha não apenas em batalhas físicas, mas em uma luta moral e espiritual pelo coração da Escócia. E a rainha foi derrotada. A reforma finalmente triunfou, abrindo caminho para uma nova era. Pouco tempo depois, a Escócia deu um passo monumental. Aprovou sua primeira confissão de fé, e a Igreja da Escócia foi organizada sob a forma de governo presbiteriana, conforme os ensinamentos das Escrituras. Nascia assim a Igreja Presbiteriana, trazendo a luz da verdade bíblica para o povo escocês. Todos sabem que a Igreja Presbiteriana teve sua origem na Escócia, mas poucos compreendem plenamente o impacto duradouro que essa instituição trouxe para a nação. Durante muito tempo, ser escocês e ser presbiteriano eram quase sinônimos, a ponto de não haver uma denominação formal chamada Igreja Presbiteriana. Era simplesmente a Igreja da Escócia. A reforma transformou a Escócia de maneira profunda, retirando-a das trevas e conduzindo-a a uma nação mais organizada, educada e, acima de tudo, temente a Deus. A Igreja desempenhou um papel central ao construir escolas ao lado de seus templos, garantindo que até mesmo o filho do mais humilde camponês pudesse ter acesso à educação. Diáconos foram designados em todo o país para cuidar dos pobres e necessitados, enquanto o governo foi guiado pelos princípios morais das Escrituras, assegurando uma administração justa e íntegra. A Igreja da Escócia, fruto direto do trabalho incansável de John Knox, que havia estudado em Genebra sob a orientação de João Calvino, seguia a tradição reformada. Seu governo, conforme as Escrituras, era exercido por presbíteros docentes, também chamados de pastores, e presbíteros regentes. As igrejas locais organizavam-se em presbitérios, que, por sua vez, formavam sínodos, reunidos abaixo de um supremo concílio. Essa estrutura diferenciava a Igreja da Escócia de outras denominações protestantes, como os luteranos alemães e os anglicanos, que mantinham-se vinculados ao Estado. Para os presbiterianos, a Igreja não era uma criação estatal, mas uma autoridade espiritual autônoma, coordenada com o Estado, mas soberana em sua própria esfera. Reconheciam apenas um rei sobre a Igreja,
Jesus Cristo, e não tolerariam que algum rei terreno ousasse tentar usurpar sua coroa. Outro aspecto distintivo da tradição presbiteriana era a seriedade com que encaravam os cultos. O culto presbiteriano é focado na soberania e glória de Deus, seguindo o princípio regulador que determina que apenas os elementos explicitamente ordenados nas Escrituras façam parte da adoração pública. Em uma legítima liturgia presbiteriana, a palavra de Deus ocupa o centro do culto, sendo lida, pregada, cantada e, então, visualizada nos sacramentos. Assim, o culto se torna um diálogo sagrado entre Deus e seu povo, marcado por simplicidade e reverência, evitando cerimônias exuberantes ou influências culturais que desviem da verdadeira adoração. Não busca entreter ou atrair não crentes, mas sim edificar espiritualmente os fiéis, promovendo humildade, temor e uma alegria reverente diante da majestade divina. Além disso, um pilar central da doutrina presbiteriana é a teologia do pacto, que ensina que Deus sempre lidou com a humanidade por meio de um cabeça pactual. Primeiro com Adão, no pacto das obras, cuja desobediência levou à queda da humanidade, e depois com Jesus Cristo, no pacto da graça, cuja perfeita obediência e sacrifício redimem os eleitos. Esta compreensão, profundamente valorizada pelos escoceses desde o início, moldou de maneira significativa a fé e as práticas presbiterianas, influenciando os grandes eventos que definiriam o destino dessa igreja algumas décadas depois. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. É tentador encerrar a história da Reforma Escocesa com John Knox e os anos prósperos em que a Igreja Presbiteriana floresceu rapidamente. No entanto, fazê-lo seria enganoso e injusto com a memória de muitos de nossos irmãos que enfrentaram desafios nas décadas seguintes. A palavra de Deus é loucura para este mundo, e não surpreende que nuvens tempestuosas logo se formassem contra o povo de Deus na Escócia. Uma característica distintiva dos presbiterianos sempre foi a estrita e inegociável fidelidade às Escrituras. Levavam a palavra de Deus a sério e não estavam dispostos a ceder uma vírgula sequer. Não temiam ser mal vistos, taxados de fanáticos ou até odiados pelas autoridades. A verdade seria dita e, acima de tudo, pregada com fidelidade. Após o falecimento de Knox, Andrew Melville assumiu a liderança da reforma na Escócia e manteve o zelo e a firmeza que se tornaram marca registrada dos presbiterianos. Em uma cena emblemática, ele puxou o próprio rei pela manga da camisa e o advertiu: há dois reis na Escócia. Um é Jesus Cristo, o único e indiscutível Senhor sobre a sua igreja, e o outro é o rei, que governa os homens e as terras, mas que dentro da igreja é apenas um membro. Os presbiterianos levavam muito a sério o princípio de que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Na verdade, os monarcas não aceitavam a ideia de que deveriam prestar contas a um rei superior, o Deus Todo-Poderoso, de quem provém toda a autoridade. Eles desejavam poder absoluto e escapar do juízo divino. Assim, não demorou para que, como descrito no Salmo 2, os reis e poderosos começassem a tramar contra o Senhor e contra o seu ungido. Cerca de 60 anos após a fundação da Igreja Presbiteriana, o rei Charles I assumiu o trono. Convencido de seu poder absoluto, inclusive sobre a Igreja, e influenciado por sua esposa católica e por um arcebispo anticalvinista, ele passou a impor à Igreja da Escócia práticas e doutrinas contrárias às Escrituras.
Em uma dessas investidas, o rei Charles chegou até mesmo a obrigar a adoção de um livro de liturgia, que transformava os cultos presbiterianos em algo muito semelhante às missas católicas. Mas na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, uma voz se levantou. Jenny Geddes, uma mulher corajosa, atirou seu banquinho no ministro enviado pelo rei, gritando em protesto. Seu ato incendiou a congregação, que expulsou o falso pastor. Percebendo a gravidade da situação, os pastores fiéis sabiam que precisavam agir e convocaram um período de oração e jejum em toda a nação. Deste movimento espiritual nasceu o Pacto Nacional, em 1638, um documento que reafirmava a fé presbiteriana e a resistência a quaisquer imposições contrárias à palavra de Deus. Cientes da seriedade do compromisso que assumiam diante de Deus e dos homens, presbiterianos de todas as partes da Escócia vieram para assinar o pacto. Alguns, em sinal de devoção extrema, acrescentaram às suas assinaturas as palavras "até a morte". Era um juramento sagrado, selado com fé e coragem. A ira do rei não se fez esperar. Decidido a massacrar os presbiterianos, marchou com seu exército rumo à Escócia. Mas encontrou um povo preparado. Sob a liderança do general Alexander Leslie, o conde de Leven, os Covenanters, como ficaram conhecidos os pactuantes, ergueram um grande exército. Bandeiras azuis tremulavam ao vento, inscritas com as palavras "Pela coroa de Cristo e pelo pacto". Frente à determinação e à força dos Covenanters, o rei recuou. Dissuadido pela unidade e fé daquele povo, foi compelido a assinar um tratado de paz. A Escócia, mais uma vez, afirmava sua liberdade religiosa e seu compromisso inabalável com o Evangelho. Contudo, a paz que parecia ter sido alcançada na Escócia não duraria muito tempo. Logo, o rei Charles I começou a tramar novamente, mas desta vez, seu alvo não era apenas a Escócia. Seus desmandos na Inglaterra, onde os puritanos já exerciam grande influência no parlamento, trouxeram inquietação e revolta. O rei arrogava para si um poder absoluto, e as liberdades religiosas conquistadas pareciam mais ameaçadas do que nunca. Os reinos estavam à beira de uma guerra civil. Frente às arbitrariedades do rei, o parlamento inglês declarou guerra. Então, em um movimento de resistência unificada, os puritanos ingleses e os presbiterianos escoceses firmaram uma aliança histórica, a Liga e Pacto Solene. Este pacto religioso comprometia ambas as nações a lutar pela reforma da Igreja, conforme a palavra de Deus, e a manter uma aliança em prol das liberdades políticas e religiosas. O rei, furioso, lançou-se em uma guerra total, decidido a pôr fim à resistência dos parlamentares e dos pactuantes. Sob a liderança de Oliver Cromwell e sua temida cavalaria, conhecida como os Flancos de Ferro, os puritanos ingleses, com o apoio dos Covenanters escoceses, enfrentaram as tropas do rei. No campo de batalha, a disciplina e a fé dos reformados prevaleceram e, em 1646, o rei Charles I se rendeu ao exército Covenanter na cidade de Newark. Durante este período, a aliança religiosa entre puritanos ingleses e Covenanters escoceses se aprofundou. Foi convocada a chamada Assembleia de Westminster, reunindo os maiores teólogos da Inglaterra e da Escócia. Dessa assembleia, surgiram documentos que moldariam a fé reformada por séculos. A Confissão de Fé de Westminster, os Catecismos Maior e Breve, entre outros textos que ainda hoje guiam as igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Após a queda do rei Charles I, os reformados na Grã-Bretanha viveram um período de liberdade que permitiu seu crescimento e florescimento. Nessa época, teólogos notáveis como John Owen,
Richard Baxter, John Flavel, Samuel Rutherford e os irmãos George e Patrick Gillespie estavam em plena atividade. Em 1647, a Assembleia de Westminster publicou a sua Confissão de Fé, a qual veio a ser adotada pela Igreja da Escócia no mesmo ano. Desde então, os padrões de Westminster tornaram-se a base doutrinária das igrejas presbiterianas em todo o mundo, e assim permanecem até os dias de hoje. O rei, derrotado, foi colocado em uma condição de prisão domiciliar. Contudo, mesmo assim, continuou a tramar com facções internas e externas para dar um golpe e retomar o poder. Porém, os seus planos foram descobertos e ele foi acusado, julgado e condenado à morte por traição pelo parlamento inglês. Mas a Escócia não viu com bons olhos essa medida. Considerando a atitude de seus companheiros ingleses muito extrema, muitos passaram a apoiar a coroação de Charles II, filho do falecido rei. Na cerimônia de coroação, seus juramentos até soaram sinceros, mas essas promessas se mostraram vazias. Assim que assumiu o poder, o orgulhoso Charles II rasgou todas as suas promessas e imediatamente começou uma perseguição feroz contra os presbiterianos, forçando seu controle sobre a igreja e impondo doutrinas e liturgias contrárias às Escrituras, decretando ainda que todos os pastores que resistissem seriam expulsos de suas igrejas. Imaginem a terrível situação. Após tanta luta e tantos avanços, os presbiterianos escoceses se viram vítimas de uma amarga desilusão, caindo nas mãos de um rei tão ímpio que não hesitava em mentir e quebrar juramentos para alcançar o poder. Um tirano havia caído, agora outro, ainda pior, havia se levantado decidido a ser um inimigo feroz da reforma na Escócia. Expulsos dos púlpitos, pastores presbiterianos como John Welsh, bisneto de John Knox, não se curvaram. Em vez disso, levaram seus sermões aos campos, vales e colinas da Escócia. Os conventículos, como foram chamados tais cultos ao ar livre, tornaram-se refúgios espirituais, onde multidões se reuniam para ouvir a palavra de Deus, fielmente pregada. Enfurecido com a resistência dos presbiterianos, Charles II aumentou a repressão. Pastores foram declarados inimigos do rei, e qualquer culto fora do controle da coroa era considerado um ato de traição. Soldados invadiam casas, interrompiam cultos domésticos, e muitos fiéis eram presos, enviados à escravidão ou condenados à morte. Os presbiterianos eram caçados como animais nas florestas e campos da Escócia, mas nem mesmo a ameaça da morte abalou sua fé. Eles sabiam que era melhor obedecer a Deus do que aos homens, e mantinham em seus corações as palavras de Paulo aos Filipenses: "Para mim viver é Cristo, e morrer é lucro." No final das contas, a perseguição implacável apenas fortaleceu a convicção de que jamais renunciariam à estrita fidelidade ao Evangelho. E assim, muitos selaram sua fé com sangue, tornando-se mártires em defesa da liberdade de adorar a Deus, conforme as Escrituras. Sob o lema "Pela coroa de Cristo e pelo pacto", a Escócia resistia. Homens e mulheres comuns, fortalecidos pela esperança celestial, enfrentaram tiranos com uma coragem que ecoaria pelos séculos. Um desses exemplos é a história de Marion Harvey, uma jovem de cerca de 20 anos, criada em um lar piedoso, e que abraçou os princípios da reforma ainda na adolescência. Frequentadora dos conventículos, ela ouvia a pregação de ministros perseguidos, como Donald Cargill e Richard Cameron. Por ser presbiteriana, Marion foi capturada e levada a julgamento, enfrentando ameaças de morte, sem renunciar às suas convicções. Os acusadores até tentaram intimidá-la, mas ela se manteve firme, recusando-se a negar a fé. Condenada à morte, Marion caminhou para sua execução com serenidade e rejeitou as preces oferecidas por um capelão do rei. Em vez disso, ergueu a voz e começou a cantar o Salmo 23. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.